Senadores, especialmente aos dois que chegaram agora, tentando fazer um breve relato das perguntas. O senador Bezerra pergunta-se o que poderia ser feito para melhorar o ambiente de taxas, pagamentos mais rápidos ao lojista, reduzir crédito, sem prejudicar, por exemplo, o prazo que o consumidor tem hoje para pagar. Pergunta por que não houve a diferenciação de preços, apesar da boa lei ter sido aprovada no ano passado, permitindo diferenciar preços dos vários meios de pagamento. Consulta sobre o usuário, a nova oferta de produtos, sendo pelas empresas de cartão de crédito, de poder parcelar, ao invés do parcelado sem juros, chamado parcelado sem juros, ser uma oferta direta ao consumidor. Pergunta sobre como os lojistas veem o desejo de ter um prazo menor e, por fim, questiona o intercâmbio, que é a parte que os bancos ficam na taxa de cartão de crédito. Senador, primeiro, eu queria só rapidamente fazer uma referência à apresentação do Igor. Ele apresenta lá os spreads, o quanto que os bancos cobravam algum tempo atrás e quanto cobram hoje. E tem um estudo da Fiesp, que está aqui na mesa, que diz que o spread no Brasil, no período de 2012 a 2014, se fosse o mesmo hoje, nós teríamos gastado 142 bilhões a menos de juros em 2017. Se os bancos não tivessem aumentado o seu spread, só o aumento de spread em relação ao Brasil mesmo, e esses empréstimos tomados no ano passado custarão à sociedade 1,16 trilhões de reais a mais do que eles ganhavam com o spread de 2012 e 2014. Ou seja, as coisas continuam piorando ao invés de melhorar, incrivelmente, Bom, a questão dos meios de pagamentos, primeiro aqui, faz-se necessário fazer um grande elogio ao Banco Central e ao CAD na questão da regulação, que é recente, de 2013 para cá, que a lei permite. Então, aumentou-se terrivelmente a concorrência no mercado de meios de pagamento. Mas esse aumento de concorrência se deu só numa parcela do custo, que foi a parcela que as adquirentes são a Cielo, GetNet, Stone, Rede, a parcela deles que estão concorrendo no mercado, de fato há uma concorrência. Todo dia o comércio recebe ofertas e isso, segundo o Banco Central, provocou uma queda de 0,5% nessa taxa. Parece pouco, mas é expressivo, uma coisa importante. Acontece que desse 0,5% que caiu da taxa da margem das adquirentes, 0,2%, ou seja, 40% da economia, foi para os bancos, através do aumento do intercâmbio. Então, os bancos, como eu falei, ele tem aquelas vários bolsinhos. Se você tira na margem da adquirente ligada ao banco, ele vai lá e arruma um jeitinho de recompor a margem dele. Aí fala assim, mas o intercâmbio não mudou. Não mudou a tabela, mas mudou uma coisa curiosa, e depois isso é um assunto para o IDEC dar uma mergulhada, uma coisa está sendo chamada de platinização, porque o intercâmbio dos cartões mais sofisticados ele é mais alto. Então, os bancos começaram a pegar clientes que não tinham perfil até então, porque nunca concederam, de Gold, Platino, e começaram a entregar isso para o comércio. Quando esse cliente vai para o comércio, nós pagamos mais intercâmbio. Intercâmbio é um pedaço que vai para o banco. E aí, eles, por exemplo, e eu acho que isso para mim é uma transferência de renda do mais pobre para o mais rico, porque o cara que tem o cartão simplesinho, ele paga a mesma coisa que ele paga num bar, no restaurante, em qualquer estabelecimento, pelo preço daquele que tem um cartão platino. Eu, por exemplo, tenho um cartão Amex, que me permite tomar champanhe no aeroporto de Guarulhos. Por quê? Pagando o mesmo preço que paga um portador de um cartão simples. Então, ele paga mais pelo produto para que eu possa tomar champanhes. Eu sou isento, inclusive, de taxa no meu cartão. Então, assim, além disso, eles, além de mexerem nos vários bolsinhos, ainda promovem uma indecente transferência de renda, ao meu ver, prejudicando quem ganha menos. Aí nós vamos ver a concorrência no mercado de meios de pagamento. A taxa de cartão de crédito que o lojista paga, ela é composta por uma coisa chamada intercâmbio, que é a parte dos bancos. Aí tem uma coisa que eles chamam de FII de bandeira, que é o que cobra a Visa, Mastercard, o Elo, as bandeiras, Rede. E tem, por fim, a parte da adquirente,
que é o seu lucro mais seus custos administrativos. Essa parte está exposta à grande concorrência, brigando porta a porta na ponta. Já a parte dos bancos de intercâmbio, a tabela não mexe. É a mesma. Sendo que esse valor, que já foi 50% da taxa cobrada ao comércio, hoje já beira 60%, 60 e poucos por cento. Ou seja, a fatia do banco continua não só imutável sob o ponto de vista de taxa, mas com a platinização estão mordendo mais ainda. O que acontece nisso? E aí explica a intervenção do Banco Central no cartão de débito. Como essa parcela não está sujeita à concorrência, quer, não quer. Sabe como é que é definido o intercâmbio, senador? É uma negociação entre a bandeira e o banco, que quem paga somos nós. Duas partes negociam, a bandeira e o banco, e quem paga é o consumidor e o lojista. Bom, aí você assim, mas existe concorrência entre as bandeiras, né? Ainda mais temos bandeiras internacionais, como a Visa e Mastercard. Só que no Brasil, os 4 bancos ou 5 bancos são os maiores emissores dessas bandeiras. Como é que eles vão brigar com esse negócio? Não é muito mais fácil subir esse intercâmbio, platinizar e pôr o consumidor para pagar? Não, vamos nós aqui continuar negociando entre nós dois, aumentamos esse intercâmbio e paga a conta. Ou, se não aumentamos, pelo menos não diminuímos. Curiosamente, uma indústria que cresce todo ano, vinha crescendo 20% ao ano. Esse ano cresceu pouco, 7%, 8%. Tudo que se sabe de escala é que isso reduz os custos. E a tecnologia também reduz custos. No intercâmbio não muda, a tabela não cai. O preço continua o mesmo. Então, os preços que os lojistas vão pagar, eles param de cair. Vai chegar no momento que as adquirentes não terão mais margem para entregar e o intercâmbio está fixado. E o que isso é ruim? Porque, às vezes, também impede a entrada de novos concorrentes. Porque, como o banco tem aqueles vários bolsinhos que eu falei para mudar os negócios, ele muda na platinização, ele muda na taxão, ele faz o cartão free, que daqui a pouquinho não será mais free, e isso prejudica as atuações das concorrentes não ligadas ao banco, que são essas que promoveram a ampla concorrência no mercado. E aí começa a fazer as mágicas, né? O Proteste aqui falou em mágica e tem muita mágica curiosa, e uma delas é que o senhor pergunta, né? Há pouco tempo atrás, grandes empresas aí ligadas aí falam assim, vamos acabar com o parcelado sem juros, porque o parcelado sem juros não existe, é uma enganação ao consumidor. Primeira coisa, não é verdade, porque o nome parcelado sem juros, ele hoje é uma forma que o consumidor entende como aquele produto, ele de fato já foi sem juros, porque a lei até o ano passado proibia a diferenciação de preço. Ora, se o preço não pode ser diferenciado, aquele parcelado de fato era sem juros, o que não significa que ele fosse sem custo, porque o custo daquele parcelamento ele era distribuído para todos os consumidores, né, através dos preços. O que meu colega do Proteste não está aqui, é um engano dele de que a lei de diferenciar preço seja ruim, que era bom, às vezes o consumidor pensa que é ruim. Não é, porque, de novo, quem pagava no crédito estava sendo beneficiado daquele que pagava com dinheiro ou com débito. Quem que normalmente paga com dinheiro no Brasil? O mais pobre. Então, quando você tem um preço médio, ele era igual, era obrigado a ser igual, quem estava pagando essa conta era quem pagava com dinheiro e, normalmente, quem mais pobre. Então, a medida foi muito boa. Mas por que ela não avançou, em geral, ainda? Embora o professor aqui tenha nos dito que ela, para os sites dos grandes vendedores, né, Magazine Luiza e outros que citados, lá há uma diferenciação clara de preços, né? Aquilo ali está... Porque há custos diferentes. Só que no comércio ainda há movimentos que precisam avançar. Primeiro, a gente tem pesquisa que mostra que o lojista tem medo de diferenciar preço e o consumidor não entender. Segundo, porque o pequeno ele não sabe se ele aumenta o cartão de crédito ou se ele diminui o preço. Como é que ele faz os dois? Porque se ele aumentar o cartão de crédito, ele está prejudicando o consumidor e ele vai perder a venda. Ele não quer fazer. Se ele diminui, ele já está tão apertado, ele fica com medo de fazer. Então, há um processo importante de acontecer. Conversando com o diretor do Banco Central, o Reinaldo Legrazzi, ele cobrou, mas por que vocês reclamam tanto que a tarifa dos cartões de crédito é tão alta e vocês não diferenciam, não cobram um valor menor em dinheiro? Eu falei, primeiro nós vamos ter que resolver a questão da segurança pública. Porque se eu receber em dinheiro lá no meu estabelecimento, eu vou ter um assalto e vai sair muito mais caro do que...
Aí ele questionou, mas por que você não cobra, então, no cartão de débito? A época foi 2 dias antes deles anunciarem que fariam atabelamento. Só por quê? Para tirar o dinheiro de uma conta para outra, vocês cobram, as adquirentes, as empresas estão cobrando 4 meses de Selic. Então, eu não posso falar que esse é um dinheiro à vista. Então, nós precisamos corrigir algumas coisas. E o Banco Central avançou, e, ao meu ver, e aí os bancos chegaram a publicar aí, né, que foi uma agressão ali a mexer preço, avançou sobre a tabelamento, a redução do intercâmbio, ou seja, a parte que o banco fica no cartão de débito. Por que isso foi muito importante? Porque essa era uma negociação, como eu disse, entre a bandeira e o banco, definindo um preço que terceiros iam pagar. E esse preço, mas está intervindo no mercado. No mundo inteiro há essa intervenção. Na Europa houve essa intervenção, nos Estados Unidos há essa intervenção. Porque se quem paga a conta não está no meio da negociação, o poder público a autoridade tem que entrar lá. E isso é bom, porque a partir do momento... E limitar no cartão de crédito também? Seria um passo seguinte. Eu, diferentemente do protesto, eu gosto de ajuste do mercado, de fazer as coisas mais suaves. Então, eu acho que o débito caindo e a gente pôr essa distância e o comércio começar a diferenciar o preço do crédito para o débito vai, de certa forma, pressionar via mercado, e eu acho que a gente não precisa ter pressa nesses movimentos, porque existem muitos hábitos, seja do consumidor, seja a forma como o lojista se financia, seja questões de segurança que estão envolvidas nessa questão. Então, eu acho que o Banco Central, sabiamente, ele ameaçou. Né? Porque, em algum momento, ele falou assim, olha, pode ser que a gente mexa no intercâmbio do crédito. Eu acho que, salutarmente, em algum momento, eu espero que os bancos se autorregulem rapidamente e possam fazer algo mais confortável para o setor de comércio e para a sociedade. Mas, de qualquer forma, o débito foi um avanço extraordinário, que eu acho que a gente tem que dar um tempo para a gente entender os benefícios que virão. Primeiro, vai ficar barato para o Brasil, se a gente diminuir o dinheiro em circulação. O dinheiro é caríssimo, né? Ontem eu estava com o Aldo Mendes participando de um debate, ele falou que o custo do dinheiro é tão caro que, às vezes, um especialista lá falou que pode chegar a 1% do PIB. Então, quanto menos tiver dinheiro, melhor a gente usar o crédito, tende a ser tudo mais barato, né? A gente vai pagar menos imposto para gerar a emenda, tem a questão da segurança. Então, acho que as mudanças elas têm que ser no ritmo que o Banco Central tem posto. Acho que não podemos achar que já fizemos o suficiente. E talvez a velocidade possa ser um pouquinho maior. A velocidade de agora tem sido boa. Acho que houve uma procrastinação nos últimos anos, aí, não do Banco Central, mas das empresas com vários movimentos que atrasaram alguns avanços, como, por exemplo, poder receber todas as maquininhas, as mesmas, os cartões de crédito. Isso onerava terrivelmente o comércio e, por consequência, o consumidor. E aí o senhor fez uma pergunta com relação também à questão do parcelado, né? Porque... primeiro momento que a indústria falou que ia acabar com o parcelado sem juros. E o comércio gritou, nós gritamos fortemente. Por quê? Não, mas nós vamos parcelar o consumidor com transparência. Por que o comércio gritou? Primeiro que faz parte de uma estratégia de marketing de cada negócio, que o Brasil habituou-se a isso. Então, tem gente que vende 10, 12, etc. Isso é uma coisa que o comércio quer manter o controle. Tem uma coisa curiosa, viu, Igor? Você não deve ter ficado inadimplente na vida, eu já. Então, se você perde crédito num banco desse, mesmo que você pague, você nunca mais restabelece esse crédito. E aí você tem que tomar o crédito na Magazine Luiza, mesmo no cartão dela lá, porque eles, além de... Mesmo que você tenha pago, você virou um persona não grata ou um inadimplente potencial. Então, na verdade, aqueles 50 milhões ali que tem problema, eles vão virar párias no mercado de crédito. Mesmo que a situação passada deles tenha se revertido, eles não vão nunca mais conseguir ser uma categoria boa. Nem que debaixa lá não aparece mais lá no cartório, porque eles guardam lá na memória deles, individual, aquele cara algum dia me deu trabalho, e aí você tem que recorrer a outras formas de crédito. Então, esses 50 milhões aí que você falou, eles não comprarão no comércio. E o comércio quer vender para todo mundo. Eu quero bancar o risco, às vezes, de algum consumidor que, eventualmente, não interessa aos bancos, mas a mim interessa. Então, nós fomos radicalmente contra ao fim do parcelado sem juros, porque ele tem uma série de implicações de estratégia de marketing, posicionamento, de risco, etc., que eu acho que o comércio precisa dominar. Aí, vai assim, bom, mas
Não seria bom o consumidor poder parcelar direto ele mesmo na hora da maquininha? Seria lindo, maravilhoso. Principalmente agora, no primeiro momento, eles falaram, vamos acabar com o parcelado sem juros. Agora não, nós brigamos, vamos oferecer uma segunda opção. Ótimo. Claro que qualquer opção do banco com aqueles montes de pacotinho, de bolsinho, a gente tem que ficar atento. Porque, às vezes, ele entra com um produto competitivo só para matar o outro. Quando o outro morre, acontece como diz o nosso colega Henrique. Né? Opa, Dia das Mães chegou, aciona o produto e passa a cobrar o que era. Então, nós temos que ficar atentos, porque, às vezes, a oferta... Eu desconfio de quase tudo que vem de bondade de banco. Porque não é que eu tenha nada contra a existência dos bancos, mas os bancos no Brasil, na minha opinião, estão ausentes de concorrência. E essa ausência de concorrência está trazendo estragos enormes para a sociedade. Então, como eu sou sofredor dessa ponta aí e conheço bastante dos vários bolsinhos, todo produto eu tenho medo. Porque começa de um jeito e muda para o outro. Você mata o concorrente. Entrou os bancos estrangeiros aqui, fizeram o que tinha que fazer, os bancos estrangeiros todos deram prejuízo no Brasil. Agora volta o spread no Brasil de 2012 e 2014. Hoje é 23 pontos percentuais acima do que era, segundo mostra aqui a Fiesp. Então, essa questão de acompanhar os bolsinhos é uma questão que nós precisamos olhar com muito cuidado. Temos que acabar ou restringir fortemente a verticalização nos bancos. Então, a nossa preocupação, e aí fala assim, mas você não queria receber em 2 dias? E o senhor pergunta o que pode ser feito para melhorar para o lojista, para melhorar, que não prejudique o consumidor. A questão do cartão de crédito no Brasil, o lojista tem seus até 40 dias para pagar. Ninguém pode ter ilusão que isso é custo. Se o setor de comércio quer receber com 1, 2 dias, alguém vai ter que pagar esse custo deste dinheiro, que é lá mais o risco, e trazer ele a valor presente. Então, o comércio hoje já pode receber com quantos dias quiser. Pode receber com 1 dia, com 5 dias, basta a gente antecipar. Então, a questão não é se paga assim 1 dia, 2 dias, porque se o consumidor paga com até 40 e a gente não quer mudar isso está fora de discussão no momento, a questão é quem que vai trazer a opção do lojista esse valor, esse dinheiro a valor de 1 dia, 2 dias. Pode ser uma antecipação com adquirentes, pode ser uma antecipação via banco, e, ao nosso ver, só esse recurso, se o senhor tem uma ideia, um pequeno comerciante chega a antecipar um crédito que é garantido por esses big banks, que são super estáveis, super lindos, que têm um lucro muito maior que o resto do mundo, que são orgulho da pátria em termos de rentabilidade, eles antecipam um dinheiro que eles mesmos garantem, às vezes com 3,5%, 4% ao mês. Como destaca o nosso colega Igor, 50%, 60% ao ano. E aí vai para baixo toda a questão da balela da garantia, porque eles não estão preocupados com a inadimplência, eles não estão preocupados com garantia, eles estão preocupados com o oportunismo. E o oportunismo deles é de ganhar mais nos juros, e eles ganham desta forma com crédito, com tem garantia deles mesmos, porque não há concorrência, porque não há possibilidade de a gente pegar esses recebíveis e, por exemplo, dar para os meus fornecedores e ter mais prazo com o meu fornecedor e pegar o dinheiro e sair da dependência do banco. Ou eu, por exemplo, tomar um dinheiro num fundo, ou numa empresa especial de crédito, que o Banco Central, o Congresso está discutindo aqui a criação, né, que poderá financiar os pequenos e a gente ter... Então, o avanço tem que ser no sentido de aumentar a concorrência, diminuir. Eu aprendi a gente vai andando com gente chique, vai aprendendo as coisas bacanas. Eu fui conversar no CAD lá, quando a gente foi questionar a verticalização. Aí o responsável perguntou, mas você quer acabar com a verticalização no banco ou você quer um Chinese wall? Eu assim, peraí, agora eu não sei nem o que eu quero, mas vamos lá. O Chinese wall é o quê? Não, porque dá para fazer um conjunto de limitações que restrinja a liberdade desses sistemas de atuar em todos esses bolsinhos que você está falando. Isso talvez seja mais fácil e viável no curto prazo do que acabar com a verticalização. Senhor, meu amigo, eu topo o Chinese Wall, porque eu quero qualquer melhora, desde que a gente consiga colocar o Brasil numa agenda de Brasil novo, melhorando cada dia mais. Respeitando os consumidores. Os consumidores, os contratos, mas avançando.
Obrigado, senhores. O nosso relator tem um compromisso. Nós temos ainda o doutor Maurício e o Igor. Se Vossa Excelência conseguir ouvir, se não, as notas taquigráficas, né? Então, doutor Maurício, por favor. Bom, serei